Ligar aqui meu. Ótimo. Bom, então são 19h30. Eu convido a todos os nossos irmãos nesse instante. Nós temos o nosso convidado Eduardo Henrique hoje para a nossa palestra. E eu convido a todos nesse instante a fecharmos nossos olhos, né? Elevarmos o nosso pensamento a Jesus nesse instante. Que todos nós nesse instante possamos levar o nosso pensamento à casa de Maria Madalena, ao Mestre Jesus, a nossa mentora querida, aos nossos queridos mentores, né, que compõem aquela grande equipe de trabalho daquela casa, nossos grandes amigos, além de Maria Madalena, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz e tantos outros, a quem nesse instante pedimos, né, e acima de tudo ao Mestre Jesus, que nesse instante estejam conosco, que a luz do Mestre Jesus possa nesse instante descer sobre cada um de nós, possa nos envolver a cada um em seu lar, né? Possa envolver em especial o nosso irmão Eduardo Henrique, que nos trará o estudo da noite de hoje, à luz da doutrina espírita, que tenhamos ouvidos de ouvir, que possamos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho de hoje, né? E agradecer, acima de tudo, por mais essa oportunidade de estudos, né? Por mais essa oportunidade de aprendizado que todos nós estamos tendo na noite de hoje, né? Pedimos a Maria Madalena, nossa mentora querida, que envolva aqueles trabalhadores que aqui não puderam estar na noite de hoje conosco, estudando, cada um com suas tarefas, né? Mas que onde estiverem, possam também ser envolvidos por essas vibrações de amor que nos envolvem a cada um de nós nesse instante. Que nossos guias protetores possam estar ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando a ter entendimento do estudo dessa noite. E assim, Divino Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a tua permissão para iniciarmos a partir de agora o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje, dando graças a Deus. Bom, graças a Deus, meus irmãos, e eu passo desde já a palavra para o nosso irmão Eduardo. Fique à vontade. Deixa eu fazer compartilhamento aqui, né? Sim, pode ficar à vontade. Eu só tenho um pequeno porém, o host desabilitou o participante de fazer share screen. Está sem som, Lorimar. Por essa eu não esperava. Era bom ter testado. Eu vou tentar dar uma olhada aqui, porque... Tá, vamos começar a falar enquanto isso? Ok. Que a gente já vai dando boa noite aí para todos os companheiros, né? Sempre uma enorme alegria estar falando no Grupo Espírita Maria Madalena. Eu queria dizer que assim o ideal do trabalho, né? Fora, logicamente, quem estiver aqui fazendo, trocando, deixar sempre desligados os microfones para evitar eco, mas agora... Não, mas, tudo bem, mas aí se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que queira falar durante o trabalho, fiquem totalmente à vontade, tá? Isso aí não atrapalha nada o trabalho, não, tá? A gente até gosta que tenha participação, porque fica mais dinâmico o trabalho, fica mais agradável. Esse trabalho a gente fez uma apresentação, daqui a pouco a gente vai conseguir fazer com toda certeza o share screen dela, né? E se não conseguir, também paciência, né? A gente vai fazer pelo computador aqui assim e vamos em frente. Depois a gente passa para vocês, até por e-mail, por outro meio qualquer aí, a apresentação, para vocês poderem depois dar uma olhada na apresentação, que é sempre importante a gente ver isso. O tema do nosso estudo é a nova era, né? Itens 9 a 11 do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei.
Lembrando que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo sempre tem uma parte, a parte inicial, que são comentários que Kardec traz, são itens que Kardec traz, lógico, com intuição de espíritos superiores, mas é ele que escreve, é ele que é o autor das escritas. E logo depois sempre tem alguns itens que fazem parte das instruções dos espíritos, e esse com assinatura de espírito. Então, nós vamos tratar hoje desses itens 9 a 11 e já de início já começar a falar a respeito do trabalho, né, que lá no item 9 vem escrito no Evangelho da seguinte maneira, que Deus é único. Moisés foi enviado por Deus em missão para torná-lo conhecido, torná-lo Deus conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Aqui vale a pena a gente ter uma pequena inserção aqui assim, porque muito, já ouvi várias vezes, né, em palestras, né, infelizmente, que às vezes o companheiro não está, às vezes, totalmente aprofundado no estudo, e aí, às vezes, a gente ouve o companheiro dizer que Moisés trouxe o conceito de Deus único para o povo hebreu. Na realidade, né, Moisés não trouxe o conceito de Deus único, né? Ele confirmou, ele trouxe no sentido de bater o martelo, de falar assim, gente, nós temos que fixar esse conceito de Deus único, né? É necessário fixar o conceito de Deus único. Porque quem trouxe o conceito de Deus único, essa implantação desse conceito, foi Abraão, muito antes de Moisés. Tá? E aí, depois, logicamente, Moisés firma e bate o martelo em cima disso, depois vem as tábuas da lei, que aí tem toda essa parte histórica, né? Mas que é importante a gente perceber, né, que ele tem essa visão, né, essa missão de tornar esse conceito de Deus único conhecido, né? E aí ele coloca aqui no Evangelho Kardec coloca de maneira muito clara, não só dos hebreus, porque os hebreus já tinham esse conceito dentro como conhecido, mas também dos povos pagãos, aqueles povos que eram os povos diferentes. Né? Povo pagão, para eles, era todo mundo que não era hebreu. Né? É mais ou menos do esquema super famoso. Né? Quer falar, Lima? Eduardo, se tenta novamente, por favor, o compartilhamento. Não, continua dizendo host disable a participante screen sharing. É estranho. Você que é o host, deve ter aí alguma coisa aí naquele more na direita, ali naqueles 3 pontinhos, deve ter alguma coisa aí, ou em propriedades, deve ter alguma coisa. Estou procurando aqui, porque é onde eu... Vou dar uma olhada aqui. Tá legal. Uma ideia é entrar na internet e verificar como se faz no Zoom habilitar o host, o compartilhamento de tela. Aí tá, mas deve dizer. Ok. Então, né, dando continuidade aqui ao estudo, né, continuidade ao Evangelho, o Evangelho diz assim que o povo hebreu ele foi o instrumento que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou o povo hebreu, logicamente, destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. É muito interessante a gente ver esse tipo de coisa, né? Porque se a gente quiser trazer para o século XXI, a gente percebe que todas as coisas, todos os flagelos, isso aí é questão do livro dos Espíritos, os flagelos destruidores, todos os flagelos, todos os problemas, escravidão, todas as coisas que a gente vê de problemas graves, né, de sofrimento, todos eles vêm com o sentido de trazer, aumentar e melhorar o progresso da humanidade, o progresso dos povos que estão envolvidos. Então, por que eu estou trazendo para 2021? Porque a gente também cansa de ouvir o pessoal falando a respeito de Covid, aí a pessoa fala, não sei por que está acontecendo isso. Mas está acontecendo isso por quê? Né? Porque é um momento ideal, né, para acontecer uma pandemia, para acontecer um flagelo destruidor, com muitas mortes, com muito sofrimento, com muito aborrecimento, para poder sensibilizar o povo, para poder sensibilizar as pessoas, né, para poder a gente ver que a gente não estava caminhando no sentido correto. Né? E parece que, por incrível que pareça, continuamos não caminhando no sentido correto. É só ver o que está acontecendo atualmente, né, nos dias atuais, nos hospitais aqui agora do Brasil inteiro, né?
Já é mundo inteiro e agora Brasil inteiro. Então, eles queriam através desse tipo de dificuldade, eles queriam modificar a maneira como eles trabalhavam essa sensibilidade das questões divinas, da divindade. Outra coisa também muito interessante da gente pensar é que os textos do Antigo Testamento, no caso, né? Os do Novo Testamento também, né? Mas os do Antigo Testamento mais ainda, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa, né, na questão do Êxodo, né, quando a gente pensa em Moisés, todo mundo fala de Moisés de uma maneira muito, claro que respeitosa, mas de uma maneira, às vezes, ele fala assim, o Êxodo. Aí a pessoa, quando fala do Êxodo, a pessoa fala, o Êxodo. Aí fala, até às vezes, tem gente que fala do Êxodo como se fosse uma coisa assim, né? Inclusive, nessa época de Páscoa, até uma semana da Páscoa, né? Essa questão da passagem, aí você fala, nossa, passagem, que coisa maravilhosa. Gente, o Êxodo foi uma guerra sanguinária, uma guerra sangrenta, tá? Quando se pensa que o povo saiu lá do Egito e foi na direção de Israel, eu trouxe um slide aqui assim, né, mostrando o caminho provável, né, dentro do mapa, né, dentro ali daquela península do Sinai, né? E aí eles vão lá embaixo, até o sul lá da península, onde tem o Monte Sinai. Depois eles vão voltando, vão subindo, descem, sobem, descem. Aí é uma coisa assim, impressionante, né? Porque eles não ficam parados, não. Ficam, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aí, quando eles chegam na famosa na Terra Prometida, a Terra Prometida não está vazia, né? A Terra Prometida está habitada por uma série de povos, né? O primeiro povo que foi atacado foi o povo dos amorreus, né? Que está previsto isso aqui, está descrito isso em Números, capítulo 21, versículo 24. Depois o reino de Og, mais ao norte, né? Da região ali da Canaã, Números, capítulo 21, 31 a 35. Depois vão na direção de Setim, em Números 22 e 23. Depois eles vão em Jericó. Jericó, Moisés já tinha morrido, no caso. O general que sucedeu Moisés era um general chamado Josué. Jericó era uma fortaleza, tá? Só para o pessoal entender, né? E essa fortaleza foi totalmente destruída. Tá? Pessoal, era uma fortaleza, entre aspas, considerada intransponível, né? E ela foi destruída. Né? Só para a gente poder ter uma noção do que foi o Êxodo. O Êxodo foi um domínio, foi uma guerra. Isso que foi o Êxodo. Essa que foi a realidade. E existem outros povos, cananeus, existem outros povos também que foram dominados, que foram submetidos, né? Ou faziam alianças também. Também teve casos de povos que fizeram aliança para poder não se submeter à situação de maneira sanguinária, né? Mas, de qualquer maneira, não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa tranquila, né? Foi sempre guerra, foi sempre perdas, foram sempre problemas, foram sempre aborrecimentos, sempre muitos problemas naquela região. Aliás, mais do que muitos problemas na região, eu tive a oportunidade de pegar um livro, na verdade, um livro com vários volumes, que falava assim, a história contada pelo povo de Israel. Porque também, quando a gente vai contar a história, esse é um problema muito sério, né? Quando a pessoa vai contar a história, né, eu sempre cito de brincadeira, entre aspas, né? Eu cito para as pessoas assim, Brasil e Alemanha. Né? Quando se fala Brasil e Alemanha, todo mundo lembra, 7-1. Aí, quando o brasileiro vai contar do Brasil e Alemanha, o brasileiro fala, perdemos de 7-1. Quando os alemães falam a respeito do Brasil e Alemanha, eles falam, ganhamos de 7-1. Entende? Eduardo, Então, Eduardo, oi. Tenta aí, por favor. Agora foi. Valeu. Agora foi, já foi. Já foi, já está aí com vocês. Estão vendo aí agora? Sim, beleza. Perfeito. Tá? Isso que vocês estão vendo aí agora são os slides, o slide desses domínios, né? Ele mostra aí dentro do slide, né? Ele mostra aqui no slide, saindo lá da região do delta do Nilo, lá, né? Da região de Pitom, eles vão descendo aqui na região da península, aqui embaixo é o Monte Sinai, tá? Eu tô com dificuldade de controlar, porque eu estou controlando o mouse com a canhota também, então vocês imaginem como é que tá?
Então eu fico tremendo demais aqui também. Tá? Então eles pegam aqui, pela seta que dá para acompanhar, eles sobem, desce, né? Sobe, vai lá em cima no deserto, desce, vem aqui embaixo, depois sobe de novo. E aí, na hora que eles sobem, aqui nessa subida que eles vão fazendo essa série de eventos aqui que estão descritos dentro de números. Mas, de qualquer maneira, o que eu estava falando a respeito de outros livros contando a história da maneira como o povo hebreu conta. Então, eu vou contar para vocês, porque, por exemplo, não houve, né, quando a gente pega a história do Ocidente, né, o Ocidente contando a história, o Ocidente conta das invasões bárbaras, né, das invasões, né, dos impérios. Ai, meu Deus! Mesopotâmia, né, da Mesopotâmia, Império Persa, Império Babilônico, né, depois Império, a parte lá da Macedônia, né, do Alexandre o Grande. Depois o Alexandre o Grande morre, tem Ptolomeus, Seleucidas, depois tem o Império Romano. Aí a pessoa fica lembrando dessas guerras todas, fica lembrando desses impérios todos, que também eram impérios sanguinários, eram impérios escravocratas, né? Eles transformavam o povo em escravos. Só que lá em Israel, quando eles contam a história, a coisa é 10 milhões de vezes pior, porque eles dizem que tem centenas de guerras locais que não são descritas no Ocidente. Né? Coisas assim que são impressionantes. Né? Então, para a gente poder perceber que esse esforço de sensibilização, né, de tentar sensibilizar o coração das criaturas, é uma coisa que está há milênio correndo. Né? Milênios que está correndo isso. E, por incrível que possa parecer, até hoje continuam com problemas de guerras, de ataques, de violências, de tudo quanto é ordem naquela região. Né? Então, só para a gente poder compreender mais ou menos como é difícil, né, esse tipo de implantação do reinado do bem no nosso planeta. De qualquer maneira, no item 9, continua dizendo que os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, eles contêm o germe da mais ampla moral cristã. Aqui também vale a pena um outro pequeno detalhe, porque quando a gente pega uma imagem, por mais bela que seja a imagem de Moisés, isso aqui é uma imagem artística, né? Já é coisa de representação artística, já, né? Claro que não era dessa forma. Mas, não obstante isso, quando a gente pega isso daqui assim, a gente fica também com a ideia de que Moisés teria trazido um mandamento, teria trazido leis, né? Mas as leis que Moisés trouxe, Jesus depois diz para a gente de maneira muito clara, ele diz assim, eu não vim derrogar as leis. Tanto que quando você pensa em lei do amor, quando você pensa, por exemplo, no amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo, né, quando ele vai falando a respeito disso, né, que é o amar a Deus acima de todas as coisas, isso está escrito de maneira completa lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Tá? Esse amarás o Senhor teu Deus, dando todas aquelas complementações, né, que a gente vê dentro do Evangelho, do Novo Testamento também. Então, tanto isso é verdade que quando Jesus é questionado pelo doutor da lei, o doutor da lei tenta jogar armadilha para Jesus, Jesus vira para ele, você que é o doutor da lei, o que diz a lei? Aí o companheiro vai lá e diz o mandamento completo. Então, se ele diz o mandamento completo, não é porque Jesus ensinou, ele diz o mandamento completo porque desde o tempo de Moisés, e isso está dentro de um dos livros da Torá, né? Deuteronômio é um dos livros da Torá, um dos 5 livros, né, do Pentateuco, de que Moisés apresenta para os hebreus, e não apenas está dentro de Deuteronômio, como também a gente chega e conversa, aqui no caso, se vocês quiserem abrir o microfone, sintam-se à vontade, né, porque, por exemplo, a pessoa ouve assim, ama o teu próximo como a si mesmo. Né? Aonde aí que a gente vê esse ensinamento? Alguém lembra onde está esse ensinamento? Isso é Novo Testamento ou é Antigo Testamento? Vocês lembram isso? Alguém lembra? É Antigo Testamento, né? É Antigo Testamento. É Antigo Testamento, por incrível que pareça. Tá? Isso está em Levítico, capítulo 19, versículo 18.
Tá? Então, para a gente poder perceber que a lei do amor, ela é lá de trás. A lei do amor não é de agora, não. A lei do amor é lá de trás. Quase 5.000 anos, 4.000 anos, né? Que seja. Tá? É muito tempo que a gente está tendo que aprender a amar e a gente não consegue aprender a amar, porque também tem outra coisa, a gente gosta de apontar e dizer que eles faziam isso, que eles faziam aquilo, eles ensinavam isso. Mas, na realidade, a gente não pode esquecer que muitos de nós também estávamos lá. Então, essas coisas todas são boas da gente conversar para a gente poder se inteirar, né, e poder ter uma visão um pouco mais crítica a respeito dessa realidade que se apresenta para cada um de nós. A gente lembra também, né, outras questões que estão lá do Antigo Testamento, da época de Moisés, por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. Né? Muita gente fala, olho por olho, dente por dente, está certo ou está errado? Então, normalmente, também já vi vários espíritas dizendo que o olho por olho, dente por dente está equivocado. E, na realidade, o olho por olho, dente por dente é uma das leis de Deus. É lei de Deus. O olho por olho, dente por dente é simplesmente lei de causa e efeito. Quando é que existe erro no olho por olho, dente por dente? Quando a gente toma os papéis de Deus e que começa a querer nós a executar as leis de Deus. Não é assim que funciona. Né? Nós temos que acatar as leis de Deus e não a gente brincar de Deus e assumir o papel de Deus. Então, se alguém erra conosco, esse alguém tem que se ver com Deus, não é se ver conosco, não. Não somos nós que temos que chamar para a gente essa responsabilidade de exercer, né, controle sobre o comportamento de outros companheiros nossos de humanidade. Os comentários da Bíblia, aí o Evangelho continua, porém, restringiam o sentido, porque, praticado em toda a sua pureza, não na teriam, então, compreendido. Claro que eram pessoas que não tinham a potencialidade, né? Nós, naquela época, não tínhamos a potencialidade que a gente tem hoje em dia. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha, né, um monte de ferramentas que a gente tem hoje em dia. Para dizer a verdade, né, nem papel existia. Para dizer a verdade, nem pergaminho existia. O que existia naquela época era papiro, só tinha papiro. Pergaminho é coisa de muito depois. Tá? Então, era tudo muito caro, registrar as coisas era muito caro, era tudo muito difícil, não tinha luz, era uma época de não tinha. Né? A gente pode, né, eu estou vendo aqui, né, alguns companheiros, né, Rosana, Vânia, Nazaré, né? Estou vendo, né, o André, o André tem um armário lá atrás, bonitão, um armário lá, né? O armário está aí. Né? Não tinha armário, né? Pode olhar para qualquer lado, tá? Olha para qualquer lado que vocês queiram. Não tinha óculos, não tinha armário, não tinha roupa do jeito que a gente usa hoje em dia, não tinha papel, não tinha luz, não tinha vaso sanitário, não tinha papel higiênico, não tinha absorvente, não tinha... Pode inventar tudo que vocês quiserem olhar, tudo, olha para todas as direções. Era uma época de não tinha. E mesmo assim os caras, mesmo assim os camaradas, que éramos nós, a gente vai sempre repetir isso, né? Nós não podemos lavar as mãos e ficar apontando, né, na direção do passado, porque não é esse o caminho. E o Evangelho lembra, então, que os 10 mandamentos foram uma introdução brilhante para a gente poder tentar se ligar. Né? Então, aquilo lá, né, é tão brilhante que até hoje a gente pode utilizar os 10 mandamentos dando interpretações um pouco mais aprofundadas. Né? Também não dá para olhar os 10 mandamentos, não matarás, e ficar travado em cima do não matar. Tá? Você tem que olhar para o não matarás, aí abre o leque do matar, né? Não matar a ideia do outro, não matar a criatividade do outro, não matar o sorriso do outro, não matar a felicidade do outro, né? Não matar a opinião do outro. Né? Tudo isso aí é tudo matar da mesma maneira. Tá? Não roubarás, a mesmíssima coisa. Não roubarás a mulher do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo. Não é a mulher do próximo, não. Você não deve cobiçar a mulher do próximo, não deve cobiçar o carro do próximo, não deve cobiçar o cargo do próximo, não deve cobiçar o dinheiro do próximo, não deve cobiçar nada. Entende? Então, por aí vai. Todos os 10 mandamentos sendo, dando a devida interpretação, né? Misturando e aprofundando o entendimento. Né? Vamos honrar pai e mãe, vamos honrar pai e mãe, mas vamos honrar pai, mãe, irmão, irmã, primo, colega, tio, avô, né? Cachorro, papagaio, periquito, por aí vai. Vamos honrar a obra de Deus.
Então, a gente precisa aprofundar esse ensinamento dentro do possível. E aí trouxe essa ideia de que aquele ensinamento que Moisés traz é um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Tá? É um farol. Eu digo com muita propriedade a respeito do assunto, né, Lorimar? Porque quando esse negócio meu aqui do ombro, né, eu fiz uma cirurgia, para o pessoal que não ouviu no início da conversa, isso aqui começou eu pegando um peixe, o peixe era grande, né, não é papo de pescador, é realidade, o peixe era grande, e acabou que eu fiz uma força maior do que eu podia fazer e simplesmente danificou todos os ligamentos e tendões e musculaturas, que foi uma catástrofe isso daqui. Tá? Quando a gente está lá no mar, eu não sei se alguém já teve experiência disso, mas quando você está no mar, quando tem um nevoeiro, tá? Você pode ter GPS, como a gente tem hoje em dia, a gente tem GPS, a gente tem radar, a gente tem sonar, a gente tem sonda, a gente tem um monte de referências para poder navegar. Tá? E eu quero contar a coisa para vocês. A gente só sossega na hora que a gente vê o farol. Então, o farol, ele é uma coisa assim espetacular como referência para a nossa navegação. Na hora que você vê o farol, você... Né, eu já tenho mais de quase 40 anos que eu vou para o mar. Tá? E quando você vê o farol, a gente faz assim, ó, né? A gente dá aquela respirada assim de alívio, sabe? Uau, né? Tô vendo o farol. E aí você consegue se sentir mais à vontade, se sentir mais seguro. Por isso que Kardec utiliza, por isso que os espíritos utilizam e intuem Kardec a utilizar essa referência, porque era um quadro de ideias, era um conjunto de ideias, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento todo não, mas essa Torá trazida por Moisés, esse código trazido por Moisés, sobretudo, logicamente, as tábuas da lei, mas esse era um código que era um código para poder a humanidade chegar e falar assim: agora eu estou dentro, eu sei que eu estou dentro do caminho correto para poder encontrar o meu destino, né, e ir na direção de Deus, que é o destino maior que a gente tem em cada situação. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao adiantamento daqueles povos. Né? E aí eu coloquei entre parênteses aqui em vermelho para a gente lembrar nós. Né? Muitos de nós estávamos lá. Ah, mas todos nós? Não, todos nós a gente não tem como saber. Tá? Ninguém precisa ficar, né? Agora eu vou ficar pensando se eu estava ou não estava. Não, não esquece isso. A lógica diz que a gente estava. Tá? Isso já é suficiente. Eu gostei muito dessa frase dentro do Evangelho, que ele diz assim, que eles eram quase selvagens. Aí eu botei aqui, éramos quase, né? Éramos quase selvagens, quase, né? Ou seja, como e quantas vezes a gente não se comporta como tais, né? Não precisa nem ver muita coisa. Eu vou aqui fazer uma referência rápida ao assunto. É normal quando a pessoa fica com muita raiva, ela faz assim com a mão. Ah, eu tenho vontade de pegar fulano, aí a pessoa faz assim com a mão. O que é isso? São as garras dos selvagens lá de trás. Né? Quando a pessoa está com muita raiva, ela trinca o dente, né? Faz assim, né? Trinca o dente. Por quê? São as presas dos selvagens lá de trás. E isso muitos de nós ainda fazemos hoje em dia. Tá? Então, para a gente poder ver que as coisas, os convites vêm e a nossa humanidade continua ainda batendo cabeça. Não compreendiam que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem se devesse perdoar ao inimigo. Né? E aí, mais uma vez, não compreendiam, né? Porque quando você vê o comportamento das pessoas hoje em dia, muita gente não consegue perdoar, por mais esclarecimento que tenha, inclusive companheiros espíritas, né? Que já deveriam estar com uma capacidade de entendimento e de compreensão um pouquinho maior. Do ponto de vista da matéria, artes e ciências, relativamente falando, a inteligência deles era notável, tá? Relativamente falando, porque, logicamente, não tinham, né? Não tinham nada disso que a gente tem aqui à nossa volta. Mas a moralidade estava muito atrasada, não teriam sido convertidos a partir de uma religião inteiramente espiritual. Se chegasse para uma conversa espiritual, né? É igual, por exemplo, chegar no meio, imagine, né? Um jogo de futebol, Maracanã cheio,
Aí você vai chegar lá no Maracanã, vai chegar, gente, atenção! Ninguém vai prestar atenção, tá? Por quê? Porque a massa, a turba, ela perde totalmente o controle a respeito das coisas que acontecem ao seu redor. Então, era necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava, então, a religião hebraica, e os holocaustos lhes falavam os sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao Espírito. Então, era a forma, né? Foi a forma como, né, Deus, por intermédio, logicamente, desses espíritos superiores que trabalham dentro do nosso planeta, e com toda certeza, inclusive Jesus, que trabalhavam para poder sensibilizar aquele povo. Agora, quando a gente pega Jesus, né, Jesus já é um outro patamar. Eu vou recorrer novamente à imagem do farol, porque o farol, né, ele está aqui, e aqui assim a gente tem o sol, porque todas as imagens que a gente utiliza, que a gente vê o sol, a gente utiliza a metáfora de Jesus, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Eu gostaria eu vou ter uma dificuldade aqui, mas eu vou tentar fazer com vocês o seguinte. Quando vocês veem dois pontos, né? Tá, eu estou usando aqui dois lápis, né? Aí na tela vocês podem não estar percebendo, tá? Mas eu vou fazer assim, vocês estão vendo que o lápis, esse lápis mais claro aqui, ele está na frente do lápis mais escuro que está aqui atrás. Estão vendo? Ó, estão vendo? Dá para perceber, não tá? Ok, O que acontece? Quando você vai seguir na direção de dois referenciais, tá? Esse referencial aqui anterior, o primeiro referencial, o Antigo Testamento, tá? A Torá, né? As tábuas da lei, que são comparadas por Kardec como um farol. Jesus já se identifica lá na frente, um pouco mais adiante, ele se identifica como sendo a luz do mundo. Ele é o sol. Então, quando a gente vai na direção, existe um risco muito grande da sociedade. Muita gente faz o seguinte, segue na direção, né, na direção do farol e não vai na direção de Jesus. E tem gente que vai na direção de Jesus e não vai na direção do farol. Tá? Quem faz isso? Por que a pessoa faz isso? Porque ela pensa que Jesus veio derrogar a lei. Jesus não veio derrogar a lei. Para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, que não basta eu ir na direção de Jesus, não basta eu ir na direção do farol. O que eu preciso fazer é me deslocar para cá, eu tenho que me deslocar. Nós é que precisamos nos deslocar. Por isso que Jesus ensina, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirige para a montanha, move-te daqui para ali e ela se moverá. Não é a montanha que vai se mover, somos nós que vamos nos mover em direção, né, em relação à montanha. Então, o que vai acontecer? Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa se deslocar de maneira que a gente consiga alinhar os conceitos de Jesus com os conceitos de Moisés. E aí a gente vai estar fazendo o que Jesus falava. Eu não vim derrogar a lei. Eu não vim ser, eu não tô contra a lei, tá? E aí, quando chega a doutrina espírita me ensina exatamente isso para a gente. Ela não vem derrogar o que está aqui como lei que Jesus trouxe, como lei que Moisés trouxe. Ela vem para justamente clarear e abrir o leque e mostrar para a gente como as coisas funcionam. Isso é uma coisa importante para fazer, porque aqui, né, nessa imagem que a gente aproveitou, é como se fosse justamente isso, né? Eu botei a imagem aqui à direita, né, e peguei essa imagem, tivemos uma enorme felicidade de encontrar essa imagem dessa forma, para a gente poder ver que a humanidade terrestre ela tem que se deslocar de maneira a alinhar o farol e Jesus. E aí a gente vai conseguir compreender muito melhor, porque Jesus foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Torná-los irmãos desde que nós consigamos respeitar uns aos outros em todas as extensões. Respeitar. A gente precisa respeitar o hebreu da mesma maneira que a gente precisa respeitar todos os povos do planeta, para poder alinhar os conceitos que Moisés trouxe com os conceitos que Jesus trouxe e que, logicamente, depois, posteriormente, a doutrina espírita também traz. Essa moral evangélico-cristã que diz para a gente, né, fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. Estabelecer entre os humanos
solidariedade comum. É isso que se espera de cada um de nós, é isso que se espera da nossa humanidade. E aí, para poder ir, né, na direção do final desse capítulo, essa moral há de transformar a Terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Né? Ou seja, para a gente poder entender que essa morada, né, serão esses espíritos maiores que estão chegando aqui no nosso planeta, que a gente vê aí, né, nossos netinhos, nossos filhinhos, uma capacidade de entendimento, uma capacidade, um potencial, uma coisa assim, né? O André, André me parece ser parece ser novo, André. Você é novo, né, André? Abre teu microfone, por gentileza. Tenho 41. 41, garotão, né? Garoto novo. Né? Mas você deve ter tido experiência com 40 anos, você já deve ter tido experiência de nascimento de crianças há 20, 30 anos. As crianças, né? Os meus filhos têm 30 e poucos anos. Então, quando eles nasceram, eles já nasceram com o olho um pouquinho aberto. Né? Já tinha o olho um pouquinho aberto. Eu vou te contar uma coisa. Né? Há 60 anos, né? Há 60 anos o negócio é assim, era olho fechado, né? Quem tiver experiência nisso pode confirmar, olho fechado, a criança tem que ficar quietinha dentro de não sei o que tanto tempo, a mulher tem que tomar canja de galinha, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. O tempo está passando, eu não conheço. É filha ou é filho? A meu é uma menina. É uma menina. Eu não conheço a tua filha, tá? Eu não conheço a tua filha, mas tenho certeza absoluta que está ligada em tudo que está acontecendo à sua volta. Estou errado? Sim, sim. Não, tá certíssimo. Certíssimo. Sai com palavras aqui, com respostas que a gente nem imagina, nem espera. A pessoa fala assim, hã? Da onde que tirou esse trem? Entendeu? Exatamente. Então, são criaturas que estão chegando aqui no planeta, né, que já têm essa visão de cuidado com o planeta, que já têm uma visão de carinho, de respeito, de amor, muitos deles, mas uma visão muito mais ampla do que a que a gente tinha quando nós éramos crianças, quando nós éramos novinhos. E é disso que ele está falando aqui para a gente. E aí eles mostram para a gente, né, ainda dentro do capítulo 9, dizendo para a gente assim, que é a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Aí eu trouxe aqui uma ideia de alavanca, né, de uma maneira bastante explícita, né, a alavanca, né, mostrando para a gente um Deus da maneira como eles colocaram naquela época, um Deus mais, né, hominal, né, um Deus antropomórfico, né, que era a ideia que se tinha de Deus, né? Por isso que o pessoal fala, né, tem aquela confusão de Jesus com Deus, né, porque acham que Deus é antropomórfico e Deus não é. E o espiritismo ele vai ter esse potencial para poder movimentar a humanidade na direção das verdades espirituais, das verdades corretas, das verdades mais adequadas. E para fazer isso, a gente tem que entender que tem que desmontar essa questão de misticismo, né? Que eu fico até preocupado com algumas coisas que chegam dentro da doutrina espírita, tipo assim, vamos fazer uma corrente, né? Corrente na doutrina espírita, vamos um pouquinho mais devagar com a nossa terminologia, vamos unir os nossos pensamentos, mas sem corrente, não precisa corrente nenhuma, não, entende? Vamos fazer, nós que somos espíritas, vamos tomar uma vacina espiritual, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, a vacina espiritual para os espíritas, e o cara que é católico fica sem vacina, e o cara que é umbandista, e o cara que é islâmico, entende? Não tem o menor cabimento esse tipo de coisa, não tem o menor cabimento, então a gente não pode cair nessas armadilhas, né? Ai, eu consegui sair dessa porque eu tive merecimento. Quando eu ouço isso, né, a gente fica um pouco calado, às vezes a gente não tem oportunidade de conversar com as pessoas, mas é bom a gente ter essa oportunidade da palestra, porque a gente traz a ideia para as pessoas, né?
Porque se você acha que você teve merecimento de se livrar de algum problema, aí eu pergunto, e Jesus, que morreu na cruz? E Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo? Paulo de Tarso, degolado? Martin Luther King, assassinado? Gandhi, assassinado? E por aí vai. Entende? Madre Teresa de Calcutá, a quantidade de problemas que teve, irmã Dulce, Frei Damião, né? Francisco de Assis, né? Clara de Assis, ou seja, um monte, né? Maria de Magdala, entende? Quer sofrimento maior do que Maria de Magdala, né? que era seguidora fiel de Jesus, foi praticamente abandonada por todos os demais apóstolos e seguidores de Jesus. E aí ela entendeu que tinha que cuidar dos filhos, que eram os filhos dela, os filhos que ela não teve do corpo, mas eram os filhos da alma, e ela vai lá para aquela colônia de leprosos para cuidar dos filhos. Então, são coisas assim que a gente vê, né? Vamos um pouquinho, né? Baixa um pouco a bola, né? Para esse negócio de eu mereci a minha ser salvo, eu mereci ter isso, mereci ter aquilo, que não é dessa maneira que funciona, tá? E a gente precisa um pouco estudar a respeito para poder não cair nessas armadilhas. Chegou o tempo em que devemos desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tá? As ideias têm que seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. E aí a gente vê, né, a questão de Sócrates ensinando para a gente a questão do conhece-te a ti mesmo, ensinando, para quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates não deixou nada registrado, né, mas a gente pode ver por intermédio de Platão o registro dos seus ensinos, os registros de seus pensamentos, mostrando quanto estão afinados, né, com o pensamento espírita. E quando você vê o comportamento de companheiros como Gandhi, o comportamento de companheiros como Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá tem muitos pensamentos que ela fala, tem muitas coisas que ela fala, que quando ela fala, você diz assim, gente, essa mulher, ela com toda certeza é espírita. Tá? Aliás, eu posso até dizer para vocês, né, uma outra informação, eu já tive a oportunidade de não ler totalmente, ler de cabo a rabo, ler estudando, não sei o que lá, não é o caso, né? Pelo amor de Deus. Mas eu já tive a oportunidade de ler muitas partes do Alcorão. Quando você pega o Alcorão e lê o Alcorão, é de arrepiar, porque você fala assim, gente, esse camarada é espírita, né? Maomé era espírita, entende? Porque os conceitos, eles vão se afinando, eles vão todos se vou ter que tentar levantar um pouquinho a mão, eu não consigo levantar a mão, mas eu passo aqui para vocês, né? Eu abaixo aqui a tela para poder mostrar para vocês, tá? Os conceitos das religiões, eles vão todos se intercalando, eles vão se interpenetrando, porque os ensinos, o que existe por trás disso tudo é a lei de Deus, e a lei de Deus obviamente é a mesma, não interessa qual seja o povo, não interessa qual seja o planeta, não interessa qual seja o mundo, não interessa nada, as leis de Deus são as mesmas, né? Não existe diferença nas leis de Deus. Tem que ser dessa maneira porque Deus é único. E esse desenvolvimento não se efetua sem lutas. Eles achavam que as lutas eram externas, só que as lutas não eram externas, as lutas eram internas. As ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos, discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Isso aqui também é uma outra coisa importante da gente perceber, que quando as ideias chegam, elas em geral dão um choque nas pessoas, né? A ideia, quando ela chega para as pessoas, a pessoa leva um choque. Quanto mais potencial, quanto mais poderosa a ideia, maior é o choque que a pessoa vai levar, né? A ideia, por exemplo, do perdão, por exemplo, é uma das ideias mais difíceis que existe dentro da nossa sociedade. A ideia do amor ao próximo, de amar o inimigo, amar o próximo já é difícil. Amar o inimigo, isso é uma ideia terrivelmente difícil de ser seguida, muito difícil de ser seguida. Tá? Então, são coisas que vêm para justamente abalar as pessoas, para a pessoa mexer com a pessoa, para a pessoa ficar com aquela coisa impregnada por aquele sentimento, por aquelas dúvidas, por aqueles questionamentos, para depois, no futuro, ela chegue e ir em outra direção. Uma vez isso conseguido, né, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, tocarão as individualidades, que então abraçarão uma ciência
que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Aqui, assim, vale a pena a gente prestar atenção, né, que essa ciência que está aqui é ciência no que diz respeito a saber. Não é ciência pura, ciência de ciência científica, tá? É ciência do saber, é a nossa capacidade de saber que vai se modificando no transcorrer dos anos. E aí, depois ele diz assim, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita em Mulhouse, em 1861. Né? Esse slide aqui, assim, num primeiro momento eu tinha feito errado, né? Que eu tinha colocado Jesus no ano 0, não existiu o ano 0. Né? O ano que existe é o ano 1. Tá? E Moisés, 1300 a.C., né? 3.300 anos, mas algumas pessoas colocam 1.500, outros colocam 1.600, ou seja, também a gente não tem esse preciosismo da informação, também pouco importa, não faz a menor diferença para a gente. O que importa para a gente é que desde o tempo de Moisés já está sendo sacramentada essa ideia do Deus único, e que a doutrina espírita também coloca aqui a informação 1857, 1860, porque também temos o hábito de dizer que a doutrina espírita é de 1857, e o início dela é de 1857, mas o Livro dos Espíritos que nós utilizamos hoje, com 1019 questões, não é de 1857. O Livro dos Espíritos de 1857 tinha 511 questões, e esse Livro dos Espíritos que a gente utiliza hoje já é da segunda edição, que é a edição de 1860. Na realidade, a Federação Espírita Brasileira já utiliza até outras edições também, em algumas pequenos itens, pequenas questões, pequenas palavras, mas a base, né, assim, o cerne, 99,9% do Livro dos Espíritos é da edição de 1860, que a gente precisa lembrar com muito carinho, com muita atenção. Indo já na direção do encerramento do nosso trabalho, né, diz assim Fenelon, em Poitiers, em 1861, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, dando continuidade, já no item 10, diz assim, Deus, da luz viva, voltaram as... Depois eu tenho que ler no outra tela aqui, está maior. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e as vos advertir. E o mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Só tem um pequeno detalhe. A gente tinha combinado, se eu não me engano, falar mais sobre Moisés, não era isso? Eu estou certo? Alguém me ajuda? Eu me lembro que no primeiro papel que veio para mim, a gente ia fixar o conteúdo em Moisés. Alguém alguma coisa? Hã? Moisés foi o que você falou em janeiro. Acho que foi janeiro que a gente teve nosso encontro. Você falou da figura de Moisés, né? Que é o capítulo... Esse eu já falei de Moisés. Então eu tenho que continuar de novo aqui, então, né? Tá bom. Então só para poder terminar, então, esses slides, né? No item 11, Santo Agostinho, depois da morte de sua mãe, Santa Mônica, né? Diz assim, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. É espetacular esse tipo de conceito, né? Porque aí a gente abre também o leque, né? Porque quando Kardec insere esses conteúdos dentro do Livro dos Espíritos, ele está também dando essa possibilidade, né? Eu não vou fazer de novo aqui com a mão, né? De entrarem, de se misturarem os conceitos, né? Porque tanto Santo Agostinho como Santa Mônica são santos da Igreja Católica. E a Igreja Católica era, entre aspas, o código que Kardec queria contrapor. Tanto que quando a gente vê na Igreja Católica, fora da Igreja, não há salvação, aí ele apresenta dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação.
Quando você vai na Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Quando você vai dentro da doutrina espírita, ele apresenta a Trindade Universal, na questão número 27 do Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. Então, a gente vê que o Kardec, por um lado, contrapõe a ideia da Igreja Católica e, por um outro lado, ele integra os conceitos e integra as pessoas quando traz e cita Santo Agostinho e Santa Mônica dentro dos conceitos da doutrina espírita. Então, ele vai fechando essa questão, né, das três revelações, né, tanto e integrando, né, sempre integrando as três revelações consecutivamente dentro da nossa sociedade. E como últimas palavras, Fenelon traz para a gente a revolução que se prepara é antes moral do que material. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Essa parte aqui assim é sensacional, tá? Porque mostra para a gente que de maneira muito clara que essa questão de Covid não é suficiente, não é Covid que vai transformar, não é Covid o problema da sociedade. O problema da sociedade é o que está dentro de nós. O Covid pode ser a ferramenta, mas o objetivo é a transformação do ser humano. Tá? Tanto que reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais, pelos, né, esforços que faz em domar as suas más inclinações. O que eu pensei a respeito do assunto? Eu pensei em a gente conseguir dominar a construção da nossa casa mental por intermédio da questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz para a gente que a gente deve cumprir a nossa parte da obra da criação. E, em contrapartida, também lembrei daquela história dos 3 pedreiros. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir. Isso é uma história até que utilizada até nos meios empresariais. Basicamente, o companheiro chega numa construção e vê 3 pedreiros trabalhando. E aí ele chega para o primeiro pedreiro e pergunta para ele: o que você está fazendo? Ele olha e fala assim: ué, você não está vendo? Estou levantando uma parede. Aí o cara, né? Aliás, desculpe, ele chega para o primeiro pedreiro diz assim: você não está vendo? Estou colocando um tijolo em cima do outro. Aí, quando ele vai falar com o segundo pedreiro fala assim: ué, você não está vendo? Estou levantando umas paredes. Aí, quando ele vai conversar com o terceiro pedreiro, o pedreiro fala: ué, você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, esses 3 patamares são muito interessantes para a gente poder fazer a comparação, né, com as 3 revelações, para a gente poder ver que a nossa humanidade, quando olhou as revelações de Moisés, ela olhou de uma maneira muito dura, de uma maneira muito material, né, de uma maneira muito física, né, muito, né, antropomórfica a situação, né, um Deus muito duro, um Deus muito, sabe, muito assim dessa forma. E aí, logicamente, a pessoa não está entendendo o que ela está fazendo. Quando entra na época do Cristo, a humanidade ainda não estava também conseguindo perceber exatamente o que tinha que fazer. Mas nós, hoje em dia, a gente tem literalmente dentro do Livro dos Espíritos as perguntas que a gente precisa para saber por que a gente precisa fazer. A doutrina espírita ensina a todos nós exatamente o que a gente precisa fazer para poder viver. Essa que é a grande realidade, essa que é a grande coisa que a gente tem que tentar trabalhar no nosso dia a dia. Então é isso. Eu vou parar o trabalho por aqui e desejar a todos, né, essa música que ela não estava dentro dos livros. Mas aí eu paro ela rapidinho aqui. Tá? É isso, eu queria dizer a vocês a alegria de ter conversado um pouquinho a respeito disso. Vocês ficaram um pouquinho caladinhos, né? Mas paciência. Um grande abraço a todos aí. Obrigado por tudo aí. Bom, nós que agradecemos aí ao nosso irmão Eduardo Henrique, né? Pela exposição da noite. E nós ainda temos um pequeno tempinho aí, 5 minutinhos, se alguém quiser colocar algum comentário, acrescentar, né, na exposição do nosso irmão, fique à vontade. Nós temos 5 minutinhos para finalizarmos aí. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eduardo, eu achei interessante
até as colocações finais aí, porque ontem nós estudamos o livro dos Espíritos, a questão 766 seguinte, sobre a lei de sociedade, né? Aham. E você fez uma colocação aí que me remeteu a essa questão, né? Da necessidade do espírito encarnado, de nós, né? Nos relacionarmos, né? Nos relacionarmos. E a doutrina espírita, né? Me parece que ela veio exatamente para esclarecer aquilo que não ficou claro. Aliás, como Jesus mesmo disse, né? Ele, Isso. quando aqui esteve, ele disse que ele próprio não veio, você citou bem, ele próprio não veio revogar a lei, né? A lei que Moisés noticiou. E que a doutrina espírita viria para colocar as coisas no devido lugar, né? Viria para esclarecer, né? E a doutrina... Por esclarecer, porque a gente começou a entender errado, né? Precisa retificar, porque quando a pessoa não entende certo, tem que retificar. Sim, exatamente. Tem que fazer. Exatamente. O ser humano tem essa capacidade de desnaturar as coisas, né? Entende do seu jeito. Porque é duro você aceitar determinadas coisas. A doutrina espírita, o Raul Teixeira tem uma palestra que ele fala uma frase espetacular. Ele diz assim: espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Para quem aguenta. Porque não tem mais aquele negócio, não tem mimimi, não tem espaço para mimimi na doutrina espírita, entendeu? Exatamente. É muito simples. A pessoa como é que você tá? Como é que tá a tua situação, Eduardo? Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, tudo bem, estou bem. Né? Como é que tá a tua situação nesse mês de março? Você tem sentido dor? Aí eu vou dizer, pra caramba. Né? Aí o que ele vai dizer pra gente? Causas dessas dores ou estão nessa encarnação ou estão na encarnação passada. Se você olhar para trás e encontrou. Se você olhar para trás e não encontrou, é porque está lá atrás. Entende? Está mais lá atrás. E aí, então, não tem tempo ruim com a doutrina espírita. A gente tem que acatar, tem que entender, tem que estudar, tem que se esforçar, tem que se integrar. É isso. Se integrar, é isso aí, se integrar. Integrar. Não adianta nada a gente se dizer cristão e se dizer espírita, se a gente não está verdadeiramente envolvido, né? O Sérgio tem um trabalho espetacular. Tinha, né? Não sei como é que está agora, né? Mas antes da pandemia, existiam umas reuniões chamadas reuniões do movimento interreligioso. Uma dirigente de um centro lá aqui de Engenho Novo, ela disse que participando desse trabalho, uma vez foram convidados os companheiros de várias religiões, de vários cultos, de tudo quanto é grupo que você puder imaginar, inclusive ateus. Ainda tem. Hã? Ainda tem essas reuniões. Pois é, mas é que eu não tenho visto, né? Eu não tenho visto, né? Mas a beleza do assunto é o quê? Que ela chegou e disse assim, que ela foi participar do trabalho, e no trabalho teve uma dinâmica que era para cada um falar a respeito da caridade. Só que eles segmentaram os trabalhos, e ela pegou e falou assim, o espiritismo é contra o materialismo. Ela tinha acabado de estudar o que é o espiritismo, tem um parágrafo lá que fala a respeito disso, né? E aí ela foi para a reunião, que ela queria mostrar como é que a doutrina espírita, assim mesmo, com o dedo, né, com o punho, assim, dessa forma. E aí se sentou com toda a arrogância possível e imaginária. E aí os companheiros ateus começaram a dizer o que eles faziam em relação à caridade. Ela foi minguando, ela foi, né, se encolhendo, se escorregando na cadeira, ficando com vergonha, porque os companheiros ditos ateus eram muito, muito mais espíritas do que ela. Entende? Então é isso que a gente tem que entender. A gente precisa se integrar para justamente baixar a nossa bola, entende? E olhar para o próximo, né? Porque Jesus não falou, ama o espírita que está do teu lado, assim como a ti mesmo. Ele não disse isso, ele ama o teu próximo, tem que amar o outro, entende? É isso que a gente precisa fazer. Tem uma questão, né, Eduardo? Acho que tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que remete a isso, né? Quando fala que não basta o rótulo, né? Basta ser espírita para ficar bem na fita
do lado de lá, não. Claro. Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos falar nisso. Não questão basta o rótulo. A porque questão é a questão 165. Ela diz se o conhecimento da doutrina espírita ele é importante para o momento da nossa perturbação espiritual. Aí Kardec diz que é muito... Kardec recebe dos espíritos a resposta que é muito importante, porque, claro, que se a pessoa conhecer muito a doutrina espírita, ela de antemão conhece a vida futura. Mas aí depois ele diz assim, muito mais importante do que isso é o bem que nós fazemos e a consciência limpa. Tá? Questão 165. Tá? Essa questão é capital dentro da doutrina espírita. Eduardo, isso aí nos remete àquela frase, né, que diz que a fé sem obras é morta. Né? Dentro da própria doutrina, ou do movimento espírita, como se costuma dizer, ainda tem muito espírita de rótulo, né? Que ainda resiste a colocar a mão na charrua, né? E arar a terra, né? Isso, por isso que tem que baixar a bola, né? Esse bate-papo aqui, por exemplo, ele é super rico, né? Porque a gente consegue passar a nossa experiência. Tá? Uma determinada vez, para quem conheceu Tia Vilma, vocês conheceram Tia Vilma, não conheceram? Conheci. Tive esse prazer. Tia Vilma, às vezes eu usava a Tia Vilma como minha bengala, né? Eu como dirigente num centro espírita, Tia Vilma presidente no centro dela, né? Entre aspas, aqui na União Espírita Fernandes Figueiredo Bezerra de Menezes. E uma vez ela me contando que uma companheira chegou na casa espírita, né? Porque eu sou espírita há 42 anos, 5 meses, 2 dias e 14 horas, a pessoa dando o currículo dela, né? A pessoa fazendo um currículo maravilhoso, que eu tenho uma experiência, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí Tia Vilma só com a tranquilidade olhando, e aí ela pegou e falou assim, então você está pronta para o trabalho? E aí a companheira falou, estou pronta para o trabalho. Aí Tia Vilma falou assim, então você podia começar a ajudar agora. O corredor aqui lateral à casa não foi varrido hoje. Tem uma vassoura ali, uma pá de lixo. Por gentileza, eu queria pedir para alguém varrer lá, já que você está aqui se propondo. Aí a companheira, né, rapidinho, né, pigarreou, escorregou. Porque a minha roupa não tá adequada para trabalhar, não sei o quê, e escorregou. É isso, cara. Não adianta rótulo, cara. Não adianta. A gente tem que se lançar ao trabalho, destituir os nossos olhares da diferença entre as pessoas, entendeu? Mas fulano é homoafetivo. É homoafetivo, ponto. Ele não é homoafetivo, ele é um espírito. Entende? Ele é um espírito, ele é um ser humano, ele é nosso irmão. O fato de ser homoafetivo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele é Flamengo. Não tem nada a ver. Mas é negro. Mas não tem nada a ver. Entende? Mas é não sei o quê. Não tem nada a ver. É rico, é pobre. Não tem nada a ver. Um dia a gente vai conseguir entender isso. Só nossa... acho que isso aí é a alteridade, né? A alteridade que precisamos aprender. É isso aí. Bom, meus irmãos, o horário já nos convida, né? Então agradecemos aí o nosso irmão Eduardo pelo belíssimo estudo que nos trouxe na noite de hoje. Em nome aí da nossa diretoria do Grupo Espírita Maria Madalena, eu te agradeço, né? Nós te agradecemos pela palestra de hoje e pelo ensinamento do Evangelho. Em maio vai ser especialíssimo, né, Eduardo Henrique? Em maio. Agora você vem em maio. Maio para